olhando macro para a tabela, a gente tem o Mauro Tramonte, que de líder das pesquisas foi parar em terceiro lugar com 15%, e em muitos momentos da apuração em quinto, depois passou para quarto, e de quarto foi rapidamente para terceiro. Mas ele ficou aquém do que era esperado pela campanha, aquém do que as pesquisas do início para o meio mostravam, e tivemos também um Rogério Correia em sexto, mesmo com o apoio do presidente Lula, a Duda que caiu um pouquinho, acho que por efeito da subida do Gabriel Azevedo, um Carlos Viana com 12 mil votos apenas, menos votados que vários dos vereadores eleitos, e aí o pelotão do fim com Indira, Wanderson e Lourdes. Para vocês, quem foi o personagem que saiu mais derrotado da eleição? Quem perdeu mais? Eu vou começar aqui, porque eu acho que o Viana, entre os candidatos, é o que mais perdeu. Isso é óbvio, escancarado pelo índice numérico de votações, né? Uma votação de vereador, 12 mil votos, para um senador da República concorrendo numa capital, né? Num partido que é grande, que tem estrutura. Um partido médio, na verdade, mas que tem estrutura. É um fiasco, né? Em termos de desempenho, é inegável não dizer isso. Mas eu acho que, para além do Carlos Viana, o principal derrotado é Alexandre Calil, né? Que apostou todas as fichas na candidatura do Mauro Tramonte, deu apoio, deu o rosto, botou a cara, e isso é uma virtude do Calil. Quando ele apoia mesmo, ele vai de coração aberto. Visceral, né? Ele é visceral, mas né, ele abandona o PSD para fazer esta aposta. O Tramonte cai, Calil fica sem poder voltar à prefeitura, ainda que como conselheiro, né? Porque por mais que o Tramonte falasse que ele quer mandar, o Calil ia ser uma voz ativa, né? Para dar conselhos, dicas, enfim. Ele ia se inspirar no Calil, inegavelmente. E Calil, que tem a pretensão de disputar o governo do estado em 2026, vê na capital que ele governava há 2 anos atrás, o seu candidato não ir nem para o segundo turno, depois de perder nesta capital a disputa do governo para Zema, estando num partido em que não se sabe se ele vai ser candidato ao governo, porque há um Cleitinho na frente, e há interesses nacionais do Republicanos à frente de qualquer construção estadual feita no país, exceção ao Tarcísio Gomes de Freitas lá em São Paulo. Calil e Viana, para mim, são os principais perdedores dessa eleição. E para você, João Renato Faria? Eu quero primeiro analisar um pouquinho sua fala, antes de falar os meus perdedores, porque de fato o Viana, as sondagens que a gente tinha, coisa de 1 ano e meio, 2 anos atrás, apontavam ele na liderança, né? Acho que o Tramonte, a entrada do Tramonte tira voto do Viana, tira né? muito voto, mas o Viana era apontado ali, ele tinha uma alta aprovação, ele tinha um recall bom ainda do período dele na televisão e no rádio, e ele estava surfando na onda da questão do metrô, né? Ele viu tudo isso se desfazer. E é muito interessante a sua fala do Calil e do Viana, porque o problema deles é muito parecido, na verdade. Os dois não conseguiram construir um grupo político, né? O Viana pingou daqui e dali de partido, né? Até que ele foi parar no Podemos, né? Sei lá por qual motivo. Aí foi um acordo dele com a Renata Abreu, presidente nacional, que viu nele a chance de ter um candidato a prefeito. Isso no ano passado ainda. Mas ele esqueceu de combinar com ele Aquino, né? Mas que sabe, comanda o partido aqui. Assim, ele não conseguiu construir ali um arco, não é nem de aliança entre partidos, não, é uma base política que desse sustentação. E o Calil é a mesma coisa, né? O Calil foi eleito ali da primeira vez que ele foi eleito prefeito, muito na personalidade dele, com base no recall dele como presidente do Atlético. Depois ele de fato teve uma gestão bem avaliada e conseguiu se reeleger, mas também muito ali na personalidade, né? E quando ele sai, a coisa se desfaz, né? Então o Calil hoje ele não tem uma base política, a base política dele é que está com o Fuad. Né? É o próprio Fuad, inclusive. Acho que ele começa a tentar construir isso com o Mauro, né? Mas eu não sei como é que isso vai refletir agora que o Mauro teve 15%. Não, acabou, isso aí se desfez. Não, né? De fato é uma derrota. E o meu terceiro derrotado seria o governador Romeu Zema, né? Que, mais uma vez, não conseguiu ter presença nenhuma, né? Numa eleição municipal. Mas será que ele queria? Não, mas... Né? Se ele não queria, ele não devia indicar pelo menos a secretária de
Eu tenho uma de tese, gestão eu tenho uma dela, tese né? muito Que é a polêmica Luísa, sobre isso. Depois como eu falo. vice, não indicasse ninguém, né? Falar assim, olha, não, nós não vamos, eu sou governador, se posicionasse acima disso, né? Fosse mais altivo ali, olha, sou governador, minha questão é estadual, nessa eleição para prefeito não vou apoiar ninguém, o Novo vai liberar a bancada, vocês votam aí em quem vocês quiserem, pronto, nós não vamos interferir, nós não vamos, né? E pronto, né? Uma vez que ele decidiu entrar e aí tentou-se ali aquela coisa, né? Primeiro como farsa, depois como tragédia. Fazer aliança entre o prefeito e o governador, né? Do Pimentel e do Aécio. Foi o Tramonte com uma mão segurando o Zema, o Tramonte com outra mão, segurando o Calil. E o Tramonte afundou, né? E puxou os dois pelo braço. Né? É isso, assim. Né? O Zema tem essa dificuldade também, né? Que os dois têm. De construção de um campo político, de construção... Mas eu acho que o Zema tem um grupo bem definido. Mas dentro do próprio governo, a gente sabe muito bem disso, né? Ele não tem essa coesão. O próprio governo Zema tem atores ali que estão, né? Ainda mais agora que ele já foi reeleito, o segundo governo é um salve-se quem puder, é um Deus nos acuda. Então, o Zema não tem... Se os sonhos do Zema... a uma presidência da República ou a um Senado passavam pela prefeitura, ele também foi um derrotado. A gente tem que levar isso em consideração. Eu concordo, assim. Embora eu não ache que o Zema esteja na minha lista de principal derrotado, não tem como pensar que ter participado da eleição do prefeito da capital, de alguma forma, contribuiria para qualquer que seja a articulação do grupo do Romeu Zema, seja os atores do Novo, ao que tudo sugere, sei lá, ele já com uma conversa ali com o pessoal do Republicanos, enfim. Ter eleito o presidente ou o prefeito da capital ajudaria muito isso. Matheus Simões, Cleitinho ou coisas que tal. Enfim. Eu acho que pelo sabor amargo que fica, e aí eu acho que o principal derrotado dessa eleição é o candidato Mauro Tramonte pelo conjunto da obra. Eu tô gostando das opiniões diversas aqui. Sim, sim. Pelo conjunto da obra, porque é um cara que veio o tempo inteiro, muito à frente das pesquisas. Mas antes disso, ele teve que vencer primeiro as próprias resistências no Republicanos para se colocar como candidato. Lá atrás havia um ensaio e tal sobre a possibilidade dele ser candidato, o nome dele aparecia ali naquelas primeiras pesquisas no período pré-eleitoral de forma espontânea, e ele vinha bem, ele figurava bem, ele ensaiou colocar o nome dele ali, mas à época a presidência estadual do partido com Gilberto Abramo estava flertando com outras possibilidades. A presidência ainda estava com Gilberto Abramo estadual. Na estadual, na época. E aí, alguma coisa sobre apoiar, caminhar com o Fuad, havia ali um burburinho de que o republicano tinha alguns cargos na gestão. E aí o próprio Tramonte tirou o pé. Quando ele era questionado se seria ou não candidato, ele chegou a ver até um ensaio de uma aliança com Viana, exatamente. Sou um soldado do partido, aquelas falas lacônicas e tal. Se firmou candidato, figurou bem em todas as pesquisas, conseguiu um apoio importante do ponto de vista político, que era trazer o Novo, por ser o governo do Estado, essa coisa toda, mas no meio dessa confusão toda, eis que brota o fator Calil, articulação para filiar no partido. Uma sexta-feira numa sexta-feira, e aquela coisa, Euclides sem entender, que é o atual presidente do partido, porque tinha sido uma movimentação de Gilberto Abramo, mas havia de fato lá atrás uma conversa do Tramonte com o Calil, mas o Calil, daquele jeitão dele, some do processo. Aí aparece 3 semanas depois, já em Brasília, conversando com o Marcos Pereira. Então assim, aí o cara vem alimentando, tem os sonhos, aquela coisa toda, se mantém, traz, constrói, consegue recurso, enfim. E aí a coisa começa a embicar para baixo nos 20 dias. Quando o eleitor, fora, né, assim, o cidadão comum começa a definir o seu voto, vem as primeiras pesquisas e o Tramonte começa a cair o Tramonte 2, tinha votos 3... que eram dele, exatamente, pelo conhecimento dele. Mas ele não conseguiu fazer com que esses votos fossem mantidos por propostas, né? Ele não conseguiu fazer essa intenção de voto em decisão de voto. É quando o eleitor parte mesmo para esse processo de definir o voto. Até então ele era aquela figura que está há 12 ou 16 anos como apresentador, e é um rosto conhecido, é um cara simpático, aquela coisa toda e tal. Eu coloco um pouco, acho que o principal derrotado, acho que seria o Tramonte mesmo, assim. Eu acho que muito da explicação é o termo que você usou, né? Acho que você foi muito feliz hoje, Jorge, nesse termo que lacônico,
A campanha do Tramonte foi lacônica. Sim. Né? Ele não conseguiu. Falou, olha, ô Tramonte, a gente tem um problema aqui do morador de rua. Como é que vai? Não, nós vamos resolver. Não, tá, mas como? Você vai construir moradia, você vai fazer igual... Por pior que tenha sido a campanha do Viana, ele pelo menos apontou um caminho. Fala, não, vou mandar esses caras tudo de volta pro interior. Falei, calma, pera lá, né? Eu não acho que... Mas assim, eu eu acho que não é tão calma, lacônica mas... a palavra, acho que é generalista. E eu até disse isso no ban de eleições semana passada. Mas são sinônimos, né? Assim, é tudo muito vago, né? Tudo muito assim, não, vamos resolver... né, vamos conversar com ele. Eu falei, não, tá, beleza. Depois você conversar, você vai fazer o quê? Você vai botar eles no abrigo? Você vai botar eles no hospício? Você vai botar eles pra trabalhar? Você vai dar um carro pra eles na prefeitura? Você vai mandar eles de volta pro interior? Você, né, sabe? E enquanto todo mundo conseguiu avançar, né, em propostas para a cidade. Inclusive Bruno Engler e Fuad, que estão no segundo turno. Não, mas sim, principalmente. O Bruno tem uma pegada modernizante, né? Ele fala muito de modernizar a gestão pública e tal. É um norte objetivo né, de gestão. Cara, eu concordo, assim, faltou muito dessa consistência. E aí eu quero, de novo, voltar para a importância do debate. Porque se isso estava mais ou menos ali no inconsciente do eleitor, quando começa o debate e os adversários começam a dar nele uma provocada nesse sentido, o Gabriel, sobretudo, né, que fala assim, Tramonte, não enrola, Tramonte, sem populismo, seja objetivo e tal... As pessoas começam... É um pouco daquela coisa... É o start na cabeça das pessoas, né? Você tem uma ideia ali, uma coisa que você não consegue juntar mais ou menos o Lé com o Cré, vem alguém e sintetiza e organiza aquelas ideias. Como diz o João Renato, o Tico e o Teco funcionam. O Tico e o Teco se organizam ali. E aí eu acho que nos debates a coisa começou a ficar ruim pro Mauro Tramonte. Porque aí essa falta de proposta, uma proposta objetiva, começa a ficar clara pro eleitor. Ô, gente, a esquerda, hein, ainda nessa onda de vencidos ou vencedores, vocês acham que a esquerda sai fortalecida, sai enfraquecida? Vocês acham que o desempenho do Rogério joga contra a esquerda? Ou vocês acham que o desempenho da Duda, ele sinaliza que pode haver um frescor no que tange a renovação de lideranças? E ainda, se ter evitado um segundo turno entre dois candidatos à direita, Tramonte e Engler, ele minimiza a situação e, bem, pelo menos a esquerda vai poder ter um papel ativo no segundo turno e isso minimiza o desempenho de Duda e Rogério. Como é que vocês acham que a esquerda sai em BH? Eu não acho que foi essa catástrofe toda para a esquerda, não, sabe? Principalmente por conta da formação de bancada de vereador, né? Cara, quanto tempo o PT não fazia mais de 2 vereadores? Né? Tinha muito tempo. E foi bem, a federação fez, acho que 9? 4. Não, a federação fez 6. A federação fez 6, a gente tem mais 3 do PSOL, então são 9, né? E tem nomes do PSD aí que eu acho que vão compor com a nomes esquerda do PSD, na hora H. Pois é, gente, né? Então, assim, em termos legislativos, né, a votação foi muito expressiva para a esquerda, né? Tem o Bruno Miranda, do PDT, que é um Bruno cara Miranda, né? Então, pô, tá aí, a gente considera 10, vai. Quanto tempo a esquerda não forma uma bancada assim na Câmara dos Vereadores, né? Sim. Tem muito tempo mesmo. E, inclusive... O pessoal performou muito bem, né? E inclusive apresenta aí uma coisa que falta já há muito tempo nas candidaturas majoritárias do PT, principalmente, que é um frescor, né? Você tem uma Luísa Dulce eleita, você tem o Pedro Rousseff eleito, você tem uma renovação interessante. Você fala de frescor, ele cita 2 sobrenomes já consolidados na política. Mas são novos, né? Mas eles são novos, porque o PT vinha apresentando quadros veteraníssimos, né? Na eleição... não tivemos Arnaldo Godoy nessa eleição. Não tivemos, né? Arnaldo. Não, e assim, bom, vamos lá, vamos fazer um exercício de memória aqui. 2012, o candidato PT foi o Patrus, né? Patrus, com todo o respeito que a gente... Não, mas em 2012 fazia sentido. Mas foi o Patrus, sacou? Foi o Patrus que, assim, podemos dizer, já tinha cumprido a missão dele, vamos dizer assim, já tinha sido prefeito, já tinha sido ministro do Lula, mas já podia estar numa boa. Não, pegaram o Patrus. Em 2016 foi, se não me engano... Foi o Reginaldo Lopes. Foi o Reginaldo. Né? Em 2020 foi o... Nilmário. Esse sim é um caso que eu acho que ilustra bem o que você quer dizer. Sabe, agora foi o Rogério, também com todo respeito ao Rogério e tal, mas que tem uma carreira legislativa muito bem consolidada, sacou?
O cara que já tem, né, anos e anos de partido. Então, assim, a Duda teve mais votos, na minha opinião, justamente porque ela representa uma novidade, né? É uma pessoa diferente. Pô, o cara que votou no Nilmar em 2020, eu falei, putz, sabe? Né? Tá ansiando por isso, ansiando. Olha, eu preciso de alguém novo, cara. Adoro o Nilmar, mas não aguento mais votar no Nilmar pra ele perder a eleição. Né? Aparece uma Duda, eu falo, olha, eu sou uma outra coisa, sou diferente, sou uma novidade. Opa, beleza, quero novidade. Por que o PT fez tanto sucesso lá nos anos 90 com essas candidaturas para prefeitura? Porque era novidade, né? Lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, aqui, né? Só que não conseguiu avançar, não conseguiu renovar esse quadro, né? A gente tem o Bruno Engler com 27 anos, pô. Né? Será que se o PT tivesse lançado alguém mais novo? Mas tem esse quadro? Talvez a partir de agora tenha. Então, a partir de agora talvez tenha, exatamente. Então, assim, olha, tudo bem, perdeu ali, mas você começa a apontar um novo caminho, né? Você começa a ter essa renovação que era tão ansiada há quanto tempo, né? Eu acho isso, assim, não acho que foi uma catástrofe geral, não. Eu acho que não foi tão catástrofe, até porque também, por mais que seja uma disputa local, a situação do campo progressista da esquerda é uma coisa que eu me permito ampliar para o todo, porque foi ruim no geral. Então, no Brasil todo. No Brasil inteiro. Sim, verdade. Então, quando você olha... E aí, no coitado do Rogério, né? Assim, foi quem se dispôs, brigou pela candidatura, bancou a candidatura até o final, fez movimento, construiu cotoveladas. Ele, Gabriel e Duda, acho que foram os que mais lutaram pelas próprias candidaturas nas instâncias internas dos partidos, né? Sim, sem dúvida. Mas a esquerda, no plano nacional, ela sai pequena, sabe, assim, com os analistas, os principais analistas, assim, mais nacionais, nessa conformação maior dos dados, apontando, olha... Nessa lista, pra mim, tá Guilherme Jorgui, tá? Apontando que é o seguinte, olha, a esquerda não tem mais a polarização de esquerda e direita, porque o que sai muito forte dessas eleições é a centro-direita e a direita, com outros fenômenos disruptivos, insanos, estelionatários, apontando um norte, né, para as eleições de 2026. Mas eu acho, e aí o João coloca de forma bem interessante, que a esquerda na Câmara, ela dá um frescor interessante. O parlamento, aí fazendo uma conexão, o parlamento em Contagem também, ele aponta para o crescimento da Moara, a eleição da Adriana, vereadora Moara Saboia e a Adriana Souza, que também é um outro frescor de coisas, enfim. São duas mulheres negras, inclusive. Exatamente. Né? Importante a gente registrar que trabalho forte de movimento social, ambas. Então, assim, eu acho que tem, assim... o que comemorar apesar de tudo, sabe? Assim. É importante a gente registrar que em Belo Horizonte também a vereadora de esquerda mais votada é uma mulher negra, né? Verdade, a Isa Lourença, 21 mil votos, 21.400 mil votos do PSOL.